Boa noite, meu nome é Murilo Hernani e tô muito chateado, porque eu acabei de gravar um vídeo de meia hora falando o que eu vou falar agora, só que com o meu microfone no baixo, tipo, não dava pra ouvir nada. E eu fiquei meia hora falando, 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 e na hora de ver o vídeo eu tava falando sem, sem som. Enfim, é, eu não escrevi um roteiro pra esse vídeo, eu queria muito escrever sobre isso, porque eu escrevi mais ou menos só o que eu tava pensando na hora. E tô sem bateria no meu celular, então não vou conseguir ver. Mas enfim, voltei do meu trabalho, acabei de voltar do meu trabalho, e eu tenho um vídeo, né, no meu canal chamado Você Se Conhece. Você se conhece? Você se conhece? E é um vídeo interessante, mas assim, eu não tinha muito repertório e não tinha me aprofundado muito nessa questão. Tanto que o vídeo que eu gravei agora tinha meia hora e esse vídeo, você que se conhece, tinha 11 minutos. Que era mais sobre, pensando assim, pensando na hora, sabe. Só que eu tô tendo esse pensamento de novo, só que de uma forma mais elevada, sabe. Enfim, eh, antes de eu ter começado aquele vídeo, antes de eu ter começado não, naquele tempo que eu estava gravando aquele vídeo, e faltava uma semana pra eu começar a trabalhar, sabe, e eu estava muito ansioso sobre isso. E aí eu estava me perguntando, tipo, quem eu sou, sabe, tipo, e eu estava muito nessa neura de me sentir mal, de não ser uma pessoa interessante, de não saber os filmes que eu gosto. E falando umas coisas meio bobinhas, sabe, de não se conhecer. Mas nesse último tempo, sofri muito trabalhando, agora eu tô com 4 meses no trabalho e agora eu vou sair pra começar a faculdade, mas, nesse meio tempo aprendi muita coisa, tanto com o trabalho, sabe, tipo de comunicação com pessoas e, né, e experiências mesmo, tipo, de ter sofrido pra caralho, trabalhar pra caralho e fumar pra caralho, sabe. E aí é nesse ponto que eu quero chegar, tipo, eu eu cheguei nessa conclusão e comecei a pensar nisso. Vamos lá, já vamos começar com a parte ruim da história. Recentemente eu, pô, sonhei com a minha ex, tá ligado? E aí eu lembrei, tipo, que ela falava pra mim que eu tinha problema, um claro problema com maconha. Tipo, de eu fumar muito e eu sempre fiquei muito chateado com ela quando ela falava isso, tipo, e eu sempre tentei sempre justificar o meu vício em maconha. Sempre falar assim, pô, mas maconha não faz tão mal quanto o álcool. Não faz tão mal assim. Eu falava até pra minha mãe, mãe, você tem fibromialgia, maconha vai fazer bem pra você, tá ligado? Então, tipo, sempre querendo justificar, sabe? Mas é diferente, sabe? Quando você começa a usar todo dia sem sentido e, e você meio que perde de você, sabe? Você se perde da sua essência, porque eu meio que acordava e já pensava sobre isso, pensava sobre quando eu vou fumar. Então, conectando com o vídeo anterior, isso me faz me conhecer menos, sabe? Virar um escravo de alguma coisa, ou depender de alguma coisa me faz me conhecer menos. E aí, eu sonhei com ela nesse dia e, cara, eu fiquei nesse pensamento. Eu falei, cara, desde que eu terminei, eu ainda sou o mesmo. E eu fiquei o tempo todo me convencendo que eu não era o mesmo, que eu já tinha mudado e que era besteira. Só que eu fiquei pensando, cara, eu não parei de fumar. E eu fico muito estressado quando eu não fumo. E eu fico muito bravo com as pessoas ao meu redor quando eu não fumo. E sempre acho que eu tô perdendo uma oportunidade quando eu não fumo. E aí eu pensei nisso, e aí eu tava com um restinho do meu corre ainda. E aí nesse dia eu falei, não, eu vou fumar esse resto aqui com meu amigo. E aí a gente fumou de tarde, né? E aí eu falei pra ele, mano, eu vou parar de fumar. E aí eu falei, mano, tô com medo de ficar na neurose, porque é fácil falar. É fácil falar, não, eu vou parar. É fácil falar: "Eu vou parar com qualquer coisa que ser viciado". É fácil falar assim: "Não, agora eu vou parar, vou começar a academia, vou começar a estudar". E é isso que no fundo você quer.
Só que na hora de você parar, na hora que você tá sem, sabe? É... Na hora que você tá sem, você vira um animal. Você vira uma pessoa descontrolada. E aí eu fumei com ele lá e a gente ficou chapado e aí eu pensei, cara, quem que tá me impedindo de fazer as coisas que eu quero? Tipo, de parar de fumar. Quando eu quero parar de fumar, por que que eu não paro, sabe? Tipo, quem que tá me obrigando? Ninguém tá me obrigando a fumar, tá ligado? Nem meus amigos, sabe? Eu meio que tava salvando todos os meus amigos porque ninguém tava querendo comprar e eu tava comprando e salvando todo mundo. Então, tipo, quem tava me mandando fazer isso? E é essa a pergunta central desse vídeo, que eu vou falar sobre ego, sobre vícios e sobre centelha. E como tudo isso tem super a ver com se conhecer a si mesmo. Se conhecer a si mesmo, olha como o cara é inteligente. Mas enfim, eu vou pausar aqui pra tentar lembrar o que eu tinha falado. Mas aí, eu tava, pô, chapadão com meu amigo assim, eu fiquei pensando, cara, ninguém tá me impedindo. Realmente ninguém. Quem tá impedindo sou eu mesmo, tá ligado? E aí eu lembrei, tipo, pô, toda vez que eu tô sem maconha, eu viro um animal e vou fazer as coisas sem nem pensar, tipo, às vezes eu não tenho como buscar minha maconha e eu pago pessoas pra ir buscar pra mim e eu acabo gastando mais dinheiro. E tudo isso sem pensar, sabe? Às vezes eu não tenho nem dinheiro, pego emprestado. Por quê? Por que que eu não posso parar, tipo, até eu ter um dinheiro, tá ligado? E aí eu fico pensando, tipo, quem que tá me mandando fazer isso, sabe? E aí eu tive esse pensamento meio raso na hora, e eu meio que escrevi pra caralho. Escrevi. E depois eu fui perguntar, fui procurar sobre, tá ligado? Fui procurar e tentar me aprofundar mais. Nesse momento eu sabia que era ego, uma, um nome disso tudo, que era a voz na cabeça. Porque eu tenho o meu corpo. Vamos lá. Isso não é pouco comprovado, né? Mas você consegue ver isso por meio de, sei lá. Eu gosto de entender assim, tá ligado? Tipo, não tem explicação. A religião tenta explicar de um jeito, ciência tenta explicar de outro. E, sei lá, é o jeito que eu gostei de entender isso. E que me ajudou muito a entender. É, tem o seu corpo, sua alma e sua mente. E a sua mente é separada por duas coisas: pelo ego e pela centelha. E o que que é ego e o que é centelha? Os dois são dualidades, né? São opostos. A centelha é tudo que é, tipo, muito bom. Tipo, é tipo o anjinho e o demoninho, tá ligado? Tipo, o anjinho falando e o demônio falando. Só que é, o ego é basicamente seus vícios, seus traumas, aquela voz na cabeça que fala que você não pode. Que você não pode conversar com as pessoas porque na sua infância te tiraram pra merda, tá ligado? E é aquela voz que te impede de fazer as coisas que você quer e te faz fazer coisas que você não quer. Tipo, falar mal das pessoas ou, sei lá, fumar. Tem tanta gente que quer parar de fumar e não para, tipo, por causa de vício, sabe? Mas tudo bem. Vício também é explicado cientificamente como, porra, dependência de dopamina e paz, caralho, é quatro. Mas o vício também tá na sua cabeça como um pensamento, como aquela voz que tenta justificar o seu vício. E é isso que eu tava falando também, né? Sobre, pô, eu fumava todo dia, 3 vezes por dia, e isso me cansava. Às vezes, tipo, fumava antes do trabalho, porque eu falava, pô, eu mereço, né? Pô, ir pro trabalho de cara, mano, sacanagem, né? E aí no intervalo, que eu falava, não, intervalinho aqui, pá, eu não vou, tem que descansar, né? Só que eu voltava mais cansado ainda, se eu fumasse, sabe? Eu voltava com mais cansaço mental, com mais preguiça, sabe? Então, tipo, era uma voz justificando algo que não era verdade. Então é isso que também separa o corpo também, porque o meu corpo tava cansado. Meu corpo tava falando para, meu corpo tava falando dorme. Minha mente tava falando continua, você merece. E voltando do trabalho também eu falava, não, eu mereço, trabalhei o dia todo, tô cansado, vamos descansar. Mas descansar ia ser dormir, né? Não fumar mais.
Enfim, é, vamos lá. E a sua alma é você nisso tudo. A sua alma é quem tá controlando o corpo e o pensamento. Só que meio que o ego vem pra você se identificar com isso e você achar que você é o ego, entendeu? E você não saber que você é sua alma e sim você achar que você é o ego. Você achar, por exemplo, eu estava vendo um vídeo de uma mulher explicando sobre isso também, né, quando eu fui me aprofundar sobre isso, que eu voltei pra casa, né, e eu fui com esse pensamento, tipo, o ego não sou eu. Essa voz na minha cabeça mandando eu fazer coisas que eu não quero, mandando fazer coisas, tipo, e tratando pessoas mal por alguma coisa que eu, por algum motivo, instintivamente eu quero fazer. E eu quero não, né, tipo, eu sei que vai fazer mal, eu sei que às vezes eu não devo fumar antes de certas situações, e mas eu só faço, porque alguma coisa na minha cabeça fala: "Não, tá tudo bem". Só que aí eu fui ver um vídeo pra entender, né, tipo, eu vi vários vídeos, né, eu li alguns artigos, assim, também. Eu queria ter lido algum livro sobre isso pra poder trazer um repertório legal, assim, mas então eu vi sobre isso, né, sobre uma mulher falando sobre isso, sobre ego e a centelha. E que meio que o ego é tipo parasita na sua cabeça, tentando te convencer a fazer coisas é tipo uma falsa sensação de de realização, sei lá. É tipo uma falsa promessa. E a centelha é a promessa real, verdadeira. Tipo, você sabe que você tem que treinar, você sabe que você tem que ler livros, você sabe que você tem que parar de beber, parar de fumar, mas a gente não para. Por exemplo, fumar todo dia me afastava muito de ler livros, porque, pô, como que eu vou entender alguma coisa de chapado 24 horas/7, né, velho? E, e aí isso meio que impedia de ser quem eu queria ser. Então aí eu pensei, cara, minha ex estava certa, tá ligado? Eu não mudei nada. Eu não fiz nada pra mudar isso e pra provar que ela estava errada. Eu continuo sendo o mesmo cara viciado em fumar, sabe? Em outras coisas. E, e aí que eu quis entrar nessa jornada, tipo, porque fumar todo dia me fez entender que, tipo, fumar todo dia me fez não entender quem eu sou, sabe? Porque quem que eu sou além da maconha? Porque se eu fico sem maconha, eu me perco. Então, quem que eu sou além da maconha? E aí a mulher falou lá no vídeo sobre não deixar sua casa na areia. Eu trouxe esse pensamento no final do outro vídeo para trazer como reflexão, para sair do vídeo refletindo e tal. Mas eu vou falar agora, talvez no meio do vídeo, eu não sei se eu vou falar mais sobre isso, mas sobre não deixar sua casa na areia. O que que significa isso, sabe? Você não se definir. O ego sempre vem tentar te fazer se identificar com ele, tentar te fazer tipo, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas, tipo assim, você não pode se apegar a coisas materiais. O ego é se apegar a coisas materiais. Por exemplo, se você se considera o seu corpo, se você se considera, mano, eu sou meu corpo, tá ligado? Eu, eu sou meu corpo. Quando você envelhecer, ou quando você, sei lá, tiver com um corte feio de cabelo, ou sei lá, quando você raspar sua barba, você vai falar, mano, tô ridículo. Você vai ficar muito mal, tá ligado? E isso vai acabar com você. E isso não vai te fazer melhorar, só vai te fazer regredir, tá ligado? Só vai fazer você ficar na neurose. E neurose nunca é bom, sabe? Tipo, você não tem como melhorar e você só vai ficar ansioso. Então a gente fica ansioso à toa, sabe? A gente fica ansioso porque a gente se definiu como algo, sabe? Tipo, se você é seus pensamentos, no momento que você pensar bosta, sabe? No momento que você pensar, tipo, porra, é sei lá, o cara lá da minha infância tava certo em me tratar mal, tá ligado? Você vai ficar pensando nisso e você vai ficar mal, tá ligado? Vai acabar com o seu mundo, tá ligado? Então, se você, por exemplo, se considerar que nem aquela síndrome do ninho vazio, tipo, que as pessoas, as mulheres se consideram, tipo, pô, eu sou mãe, tá ligado? Eu sou mãe. A minha vida é ser mãe. Minha vida é isso. No momento que o filho dela
crescer, acabou. Acabou a vida dela. Porque ela dedicou a vida toda dela a ser mãe, então, tipo, ela não sabe ser outra coisa, entendeu? Então você tem que buscar ser algo independente dessas coisas, sabe? Então, vou trazer essa reflexão que eu trouxe no final do outro vídeo pra agora. Se tirar seu corpo, se tirar seu pensamento, se tirar seu dinheiro, se tirar seus amigos, se tirar o mundo, o que que sobra de você, sabe? O que que é você? E isso é um grande passo de você entender quem você é. Você tirar o que você não é. Porque, porque se você parar pra pensar, tipo, eu também já fiquei muito nesse caminho de, pô, eu quero me conhecer. Aí eu vou lá, vejo, leio vários livros, vejo vários filmes na busca de me conhecer, na busca de me identificar com algo que me faça falar, porra, esse sou eu. Mas não, quem é você já tá dentro de você, Zé. Você tem que só entender o que você não é. E é muito fácil você saber o que você não é e o que você não gosta e o que você não quer. E é um grande passo pra você começar. E aí eu pensei, cara, eu não quero fumar. Pelo menos por agora, pra entender essa relação. Então eu tirei o que eu não sou, porque eu não sou maconha. Eu sou algo independente disso, sabe? Eu posso fumar, eu posso fazer essas coisas, mas eu não posso depender de fumar todos os dias, sabe? Você não pode depender de nada todos os dias. Também isso acontece muito em relacionamentos tóxicos, que a pessoa fica muito dependente de outra, então, tipo, se essa pessoa um dia terminar com ela, acabou a vida dela. Então você não pode deixar sua casa na areia. Isso que significa deixar a casa na areia, tipo, a areia muda com o tempo. Você não pode deixar a sua vida e tudo que, tipo, o seu mundo numa coisa que pode acabar de uma hora pra outra, entendeu? Você tem que ser você, independente do seu corpo, independente do dinheiro que você tiver, independente se você tá amando alguém ou não, independente de tudo isso, você tem que se sentir você. Então, pra você saber o que você é, primeiro você tem que tirar tudo o que você não é, pra você perceber, entendeu? E quando eu tirei maconha, meio que essa voz na minha cabeça, esse tentando me convencer de fumar, ficou muito mais alta, muito mais alta. Porque quando você só obedece, só obedece, só obedece, você tá entorpecido, mas você não tá entorpecido, tipo, você, tipo, tem gente que bebe pra falar, mano, eu sou um merda, eu vou beber pra esquecer quem eu sou, eu vou beber pra esquecer meu passado e tal. Você não tá bebendo pra esquecer quem você é como uma pessoa ruim, sabe? Porque o que te faz uma pessoa ruim é justamente o ego. É justamente essas coisas que você faz, que você sabe que não é bom, mas você faz por instinto, só seguindo uma voz na cabeça. Então, quando essa voz ficou mais alta, ficou muito mais fácil de eu identificar. Porque realmente, tipo, realmente é uma voz independente de mim, tá ligado? Porque eu falo, não, eu não vou ficar sem fumar, mas sempre vem do nada uma voz falar, mas pô, vai ter uma festa aí, né? Tem que fumar, né? Senão não vai ser legal, não vai ser divertido. E aí, quando você percebe isso, fica muito mais fácil de você controlar. E isso me ajudou muito, sabe? Porque depois que eu comecei a enxergar, você pode enxergar de qualquer outra forma. A religião, por exemplo, tenta chamar o ego de demônio, tentando fazer sua cabeça, e a centelha de Deus. E aí as pessoas pedem ajuda de Deus pra guiar um caminho melhor e fugir desses pensamentos ruins. Mas esses pensamentos ruins é justamente o que tá na sua mente como o ego. Que é a forma que eu gostei de enxergar isso, porque me fez entender melhor, sabe? Você pode enxergar de como qualquer outra forma, qualquer outro nome, mas muitas vertentes aí, científico, filosófico, tentou entender isso de alguma forma, e essa foi a melhor forma que eu achei pra entender. Então, quando eu enxergo o ego como um parasita, fica muito mais fácil, tipo, porque sempre quando vem essa voz na minha cabeça querendo, sei lá, ficar com ranço de alguém ou querendo fumar, eu penso, pera aí, isso daí não sou eu não. É esse filho da puta que tentando me enganar, tá ligado? E aí só desliga isso da minha cabeça, só para. Eu só paro de pensar nisso. Isso me traz uma paz imensa, sabe? De ser eu independente de algo, sabe? Tipo, você não precisar de algo, de uma rotina todos os dias pra você se identificar, pra você ser você, sabe? Porque
Porque aí quando você não tem isso na sua rotina, seu mundo acaba. E é isso que é vício. Vício não necessariamente pode ser uma droga. Só de ser uma droga, não. Pode ser de droga. Pode ser outras coisas, tá ligado? Pode ser de sexo. Se você não faz sexo, na oportunidade que você tem, seu mundo acabou, tá ligado? Mas, tipo, o que que você tá realmente perdendo com isso? Eu quero que vocês pensem, o que que você realmente tá perdendo? Porque na sua cabeça você realmente tá perdendo. Quando eu ficava sozinho em casa, é, eu cheguei num ponto que foda-se, né? Eu começava a fumar com meus pais aqui em casa e foda-se. Mas quando eu ficava sozinho em casa, me dava muita ansiedade, quando eu não, principalmente quando eu não tinha nada pra fumar. Que eu ficava tipo, mano, eu tô perdendo uma grande oportunidade aqui. Eu vou ficar a tarde toda fora. Eu preciso chamar alguém que tem maconha pra fumar. Porque eu tô perdendo uma grande oportunidade. Mas não sou eu que tô pensando isso, sabe? É literalmente essa voz que tá na minha cabeça falando isso. É o demoninho falando. E eu sei que, mano, eu quero estudar, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero provar pra essas pessoas que eu não sou uma pessoa ruim. Mas como que eu vou provar isso se eu tô fazendo as mesmas coisas sempre? Então, eu tô há 6 dias agora sem fumar. E sempre que vem essa ideia na minha cabeça, eu só não faço. Porque eu descobri que, pô, não é difícil, é só eu não. É só não fazer isso. Não é, tipo, difícil. E aí você percebe que, cara, eu realmente estava no controle do meu corpo. E isso é um caminho muito bom pra você se entender e pra você se conhecer. Porque realmente eu não estava no controle do meu corpo. Eu não era eu. Porque eu não queria fumar. Então, quem que tava controlando minha mão pra eu ir, ou minhas pernas pra eu ir lá fazer o corre, pegar, bolar tá ligado? E fumar. Se eu mesmo não queria, se eu mesmo queria parar. E é aí que as pessoas não sabem quem elas são. E isso de qualquer tipo de vício, sabe? Até os vícios mais pequenos. E eu acho realmente que uma grande parcela, na real, acho que, pô, 90% do mundo, assim, ainda tá entregue ao ego, tá ligado? E não se conhece, não sabe quem são. E esse é o maior problema, a pergunta mais difícil de toda a humanidade. Quem você é, sabe? E tipo, quem você é? Independente de tudo que você tem, quem você vai ser? Se você perder tudo que você tem, quem você vai ser? É uma ótima pergunta pra você começar a ter isso, sabe? Tipo, o que você, tipo, você precisa de algum hábito todo dia. Então isso te define como pessoa. Então se você não tem esse hábito no dia, isso te destrói. Então você tá deixando sua casa na areia, tá ligado? É isso que eu tô querendo dizer com isso em tudo, entendeu? Então antes de você agir, pensa, é isso mesmo que eu quero? E eu acho muito legal enxergar, tipo, como. Eu tenho medo de desenvolver uma psicose com isso, mas, tipo, de enxergar realmente como um parasita na minha cabeça querendo me controlar pra fazer coisas horríveis. E, cara, outra coisa também que. Calma aí. Eu meio que inverti a ordem do vídeo passado que eu falava sobre isso que eu tava falando no final, pra deixar como um pensamento. Mas eu vou falar sobre objetificar pessoas. Muita gente é viciada em sexo. E viciada em pornô, também pornografia, e isso faz essas pessoas objetificarem as outras por um vício, justamente por um vício. Porque essas pessoas têm o que você quer, o que vai satisfazer o seu ego. E, e meio que ao você satisfazer o seu ego, meio que ele fica quieto, mas Mas é justamente porque ele tá satisfeito, tá ligado? Então quando você fica sem a coisa que você é viciado, meio que ele fala tão alto que parece mesmo que é você que tá se convencendo, tá ligado? Que é você que quer. Mas não é, é justamente ele querendo te convencer, porque ele precisa sobreviver. Ele não vai sobreviver se você não seguir o que ele faz, tá ligado? E o que ele fala. Tô me perdendo porque, cara, são meia-noite e meia e eu trabalhei o dia todo e acordei muito cedo pra ir pra faculdade. Inclusive, cara, eu tenho que dormir. E eu já vou finalizar esse vídeo
Mas antes disso também eu queria muito falar sobre isso, de objetificar pessoas. Porque no ensino médio, por exemplo, eh, cara, será que eu falei disso nesse vídeo ou eu falei disso no outro? Eu não sei, eu não faço ideia. Mas no ensino médio, por exemplo, teve essa onda do pod. Comecei a fumar pod em sala de aula, os caralho é 4, fumar pod. E eu andava com tanta gente que eu não gostava, só porque elas tinham pod, tá ligado? E eu meio que tratava essas pessoas que nem um objeto, tá ligado? Essas pessoas, eu tratava elas muito bem, justamente com o único objetivo de fumar o pod delas. E se essas pessoas, por exemplo, canhava pra mim, tipo, eh, falava assim: "Não, Murilo, eu não quero te dar, porque lá ele, te dar o meu pod pra você fumar, porque vai acabar, tá ligado?" E eu ficava muito bravo, tipo, muito bravo. E isso também acontecia também quando, sabe, quando eu queria muito fumar e meus amigos não queriam, ou também com minha ex-namorada também, e que a gente ia pro cinema e ela não queria fumar comigo antes do cinema, e pra mim isso era um absurdo, porque eu não ia curtir o filme sem estar chapado. Na minha cabeça isso fazia muito sentido. Eu não ia curtir o filme sem estar chapado, então isso me deixava muito estressado. Então eu não estava sendo eu estava seguindo meus instintos animais de que minha mente mandava, eu fazia. Então, pensa, cuidado, cuidado, porque é um caminho sem fim, sabe? E você vê mesmo isso personificado nas pessoas mais viciadas, por exemplo, quem fuma crack, quem cheira cocaína. Que sempre eles estão nem aí pra quem ama eles, quem se importa com eles só querem arrumar alguma forma de usar mais e mais a droga deles. E isso se reflete sim, a gente tenta não enxergar, a gente tenta se justificar, mas isso acontece sim com os dos menores vícios. Qualquer menor vício que você tenha, qualquer pequeno vício que você tenha, você é igual um cracudo, só que de uma forma menor. Ele só se animalizou mais, tá ligado? Ele virou o ego dele. Ele virou 100% ego, não tem mais alma. E é sobre isso que as pessoas falam quando a pessoa perdeu a alma. Porque ela perdeu esse senso crítico de pensar, pô, quem é que tá comandando? Quem sou eu por trás de tudo isso? A pessoa não pensa mais nisso, porque ela virou literalmente os vícios. Virou o ego. Então, é um bom pensamento, tipo, por quê? Por que você não por que que o seu mundo vai acabar se você ficar sem alguma coisa, tá ligado? Você não pode deixar seu mundo acabar por isso, você tem que ser você independente de outros fatores, entendeu? E é isso que eu queria falar nesse vídeo. E eu tô muito chateado, porque no meu outro vídeo eu consegui desenvolver talvez melhor do que isso, mas enfim, não tenho o que fazer, ficou sem som, não tenho o que fazer. Mas fica esse questionamento pra vocês, toda vez que vier na cabeça de vocês alguma coisa, tipo, de ranço de alguma pessoa, de querer falar mal de outra pessoa pra outra. Eu já vi gente morrer por isso, sabe? Tipo, de querer fofocar sobre uma pessoa e a outra pessoa vai lá e cobrar ela. E aí, no fundo, você fez isso por quê, tá ligado? Você ganhou o quê com isso? Entendeu? Sabe? E aí eu também não desenvolvi muito sobre a centelha, mas a centelha é o amor, a empatia, são essas coisas que te fazem bem e sempre vão fazer bem, tá ligado? A centelha nunca quer te fazer mal. Porque se você falar bem das pessoas pelas costas delas e falar mal das pessoas pela frente delas, tá ligado? Dar feedbacks, você ser uma pessoa responsável só vai fazer bem pra você. E você ser uma pessoa cuzona que fala pelas orelhas, fala por trás, tá ligado? Você não superar passado só te faz menos você e te ferra mais, tá ligado? Te acaba com você, tipo, se você só pensa no passado, mano, isso só tá te acorrentando, tá ligado? Isso não faz bem pra você. Você falar mal de uma pessoa e falar mal dela, tipo, pra caralho, e pensar nisso todos os dias, só vai fazer mal a você. É que nem aquele. Eu não sei quem falou isso, mas eu acho que deve ser, eu acho que Nietzsche. Mas sobre, tipo, um cara, por exemplo, vai lá e mata a pessoa que você mais ama, tá ligado? E aí, pra você se vingar, você fica anos e anos treinando como você vai matar essa pessoa, tá ligado? Você vai ficar anos, anos, 30 anos da sua vida, arquitetando um plano maléfico pra como matar essa pessoa, da forma que ela vai sofrer muito, que você não vai ser pego, os caralho é quatro.
no momento que você matar essa pessoa, depois de 30 anos, essa pessoa morreu, mas ela viveu os 30 anos, você estava morto esses 30 anos, porque você não estava vivendo a sua vida, você estava vivendo a sua vida pensando em como você podia acabar com a vida de outra pessoa, então você não estava sendo você não. Você estava querendo alimentar alguma coisa que em você que não nunca vai ficar satisfeita, tá ligado? Você vai matar essa pessoa, mas, mano, não compensou esses 30 anos, tá ligado? Não, você estava morto esse tempo todo. Então é isso, a gente tem que se livrar das amarras, tanto do pensamento ruim, tanto da inveja, tanto de qualquer outra coisa que te faça mal e você sabe que te faz mal. Então é legal você racionalizar esse pensamento para você pensar: poxa, esse pensamento vai me fazer mal ou vai me fazer bem? E se vai te fazer mal, para que que você vai alimentar, certo? É isso, gente. Eu preciso muito dormir, que amanhã eu tenho que ir pra faculdade e trabalhar. E vai ser um outro dia 100% cansativo, mas é isso, eu tô aprendendo muito com, com essa experiência e eu espero muito que esse vídeo ajude pessoas a pensar sobre isso, sabe? Porque eu acho que o mundo inteiro tá perdido nisso, nem que seja de vício de celular, sabe? Se você conseguir largar seu celular por um dia, sem ficar maluco, tá ligado? Achando que você tá perdendo algo, mesma coisa. É achando que você tá perdendo algo, que você vai perder alguma notícia ou vai perder alguma mensagem de alguém que você gosta. É sempre uma voz querendo te justificar. E quando você enxergar essa voz, vai ficar muito mais fácil de você tirar ela da sua cabeça. Então, beijo, gente. Boa noite. Eu tô muito feliz de ter conseguido falar sobre isso. E eu queria muito ter escrito um roteiro legal, ter trazido repertório, mas busquem pensar sobre isso e busquem achar o repertório de vocês. Caralho, esqueci de jantar. Porra, vou desligar. Beijo, gurizada. Amo vocês. Pensem nisso. Valeu. Beijo. Amo vocês. Meu nome é Murilo Hernani.